tarde a todos. Antes de passar a palavra para nossas colegas aqui, nós tivemos a informação que uma das colegas de vocês, a Lígia Kimori, não pode estar conosco, ela está no final de gravidez e está de repouso. Então, nós teremos essa mesa só com duas participações, da Tatiane e da Flávia. Eu queria parabenizar aos organizadores por esse evento. Eu acho que é importantíssimo ter isso na universidade e essa oportunidade de troca de ideias e de experiências sempre é muito enriquecedora e eu fico contente de ver esse auditório com bastantes pessoas, porque realmente nessa fase de estudos, quanto mais a gente puder aproveitar da experiência dos nossos colegas, mais a gente cresce. Então, eu vou passar a palavra para Tatiane Barbosa de Oliveira, que vai então falar sobre o escritor Abreu e Lima. Ela então vai falar, o texto dela é O Escritor Abreu e Lima, uma análise dos escritos que seguiram o itinerário de Frei Caneca. Boa tarde, eu sou Tatiane, eu sou orientada pelo professor Ricardo Carvalho e ao longo do meu trabalho eu venho pesquisando sobre o general Abreu e Lima desde a época da graduação. E o general Abreu e Lima ele é mais conhecido como general, né? Mas ele também escreveu bastante. E o texto que eu trouxe para a comunicação se chama Escritos, está nomeado como Escritos, né? São os escritos que seguiram o itinerário de Frei Caneca. Vou falar um pouquinho o que foi Abreu e Lima. José Inácio de Abreu e Lima, ele nasceu em 1794, no Recife, no Engenho Casaforte, e ele se formou como capitão de artilharia na Academia Real Militar do Rio de Janeiro. E ele foi filho do Padre Roma, né? O Padre Roma foi um revolucionário que foi fuzilado na Revolução de 1817. E o Abreu Lima assistiu o fuzilamento do pai. Isso foi um acontecimento que marcou a vida dele. E desde então ele decidiu lutar pelos povos e ele conheceu o projeto do Simão Bolívar, né? O Bolívar é conhecido como o Libertador. E ele foi integrar o exército de Bolívar e participou junto com Bolívar das batalhas para libertar vários reinos do domínio espanhol na América. E com a morte de Bolívar, o Abreu Lima ele vai retornar ao Brasil em 1832, residir no Rio de Janeiro. E ele vai participar de várias batalhas intelectuais. Ele vai desenvolver um papel ativo nas letras, no jornalismo. E vai se envolver em várias polêmicas, né? Uma delas é a polêmica com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né? Por meio do Januário da Cunha e do Adolfo Van Hagen. O Abreu Lima vai oferecer o compêndio, que é um dos seus trabalhos, o compêndio da história do Brasil, e ele vai ser acusado de plágio, né? Isso foi uma polêmica que aconteceu nos primeiros anos do Instituto Histórico. E ele vai se envolver em outras polêmicas no final da vida, né? Ele vai para Pernambuco e no final da vida ele vai se envolver na polêmica conhecida como Bispo General. Ele vai defender a liberdade religiosa, escrever textos com caráter religioso. E quando ele faleceu, ele vai ter o sepultamento dele negado em cemitério brasileiro, né? Na época era comandado pela igreja, né, também. E ele vai ser sepultado no cemitério dos ingleses, em Pernambuco. Ele escreveu mais de 20 trabalhos, aqui eu trouxe só alguns exemplos, né. Ele ainda começou escrevendo em terras hispânicas, ele escreveu para o Correio de Orinoco, né, que era um jornal venezuelano. Ele também escreveu o resumo histórico da ditadura do libertador Simão Bolívar, que foi uma defesa de Bolívar diante da Europa, que o Bolívar estava sendo acusado de ditador, por Benjamin Constant. E o Bosquejo e o Compêndio foram suas principais obras de cunho historiográfico, né?
Ele também escreveu O Socialismo, que foi a primeira obra do Brasil a tratar essa temática. E sua presença no jornalismo, ele escreveu vários jornais, né? Ainda na Colômbia ele publicou La Torre de Babel. E no Rio de Janeiro ele publicou O Raio de Júpiter, A Barca de São Pedro, A Arca de Noé. E a gente vem trabalhando ele como escritor, né? Alguns críticos da nossa literatura incluem o Abreu Lima na categoria oitocentista de oradores e publicistas, né? Pelo fato de sua participação no jornalismo, né? Na época. A gente também vem trabalhando a questão da presença de Abreu Lima na literatura brasileira. Ele foi um escritor que escreveu mais para a área da história e da política, né? Ele não se aventurou na ficção. Mesmo assim, ele desenvolveu alguns trabalhos, né, com alguns gêneros literários, como diário, como poemas. E a gente fez um trabalho de resgatar a presença dele nos principais livros de história da literatura brasileira, desde que a disciplina se consolidou, né? Aqui a gente trouxe um exemplo de 3 desses autores, para mostrar que ele aparece com diferentes abordagens, assim, né? O Silvio Romero, no seu trabalho, ele inclui Abreu Lima entre os homens de letras daquele período, né, que se reuniam no Instituto Histórico, e tem a citação. O José Veríssimo, ele vai trabalhar mais a questão da linguagem, né, nos trabalhos dele, ele vai analisar algumas obras do Abreu Lima. O Silvio Romero também vai fazer análise da linguagem também em outros momentos, né. Já a formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, Abreu Lima não tem destaque assim, que deveria ter, né? Ele aparece em um dos capítulos, né, sobre o romantismo. O Abreu Lima aparece em oposição a alguns dos nomes que participaram do romantismo. O Roberto Assis de Souza, em 2007, ele vai destacar no livro dele, Introdução à Historiografia Literária Brasileira, que Abreu Lima ainda tinha um papel de contestador, né, diferente de outros nomes que participavam do círculo de oficiais, como o Januário da Cunha, né? E, de fato, assim, o trabalho do Sodré, do Nelson Werneck Sodré, História da Literatura Brasileira, né? É um dos primeiros que vai incluir Abreu Lima nessa categoria de crítico e de historiografia literária, né? Mas só em 2014, né, com o livro do Roberto Assis de Souza, Historiografia da Literatura Brasileira, Textos Fundadores, é que o Abreu Lima, de fato, vai ser incluído e o Assísaro, ele trabalha com 7 categorias. Ele vai incluir Abreu Lima em 2 dessas categorias, né, pela sua contribuição com ensaios críticos para se pensar a literatura brasileira em formação, né, na época do romantismo. Agora eu vou falar um pouco sobre Frei Caneca, né, porque Abreu Lima escreveu sobre Frei Caneca, um texto sobre Frei Caneca, né. Frei Caneca, Joaquim da Silva Rabelo, ele nasceu no Recife e ele foi um carmelita turonense, ele também foi professor de retórica e de geometria. Ele escreveu várias obras de cunho político, né? Um dos seus trabalhos é o Tifes Pernambucano, que foi um jornal que circulou durante os anos de 1823 e 1824 e que discutia as questões políticas da época, né? Mas o que interessa é a participação dele na Confederação do Equador, né? Porque esse texto do Abreu Lima vai falar mais dessa questão da participação dele na Confederação do Equador, né? Quando aconteceram os primeiros movimentos da Confederação do Equador, o Frei Caneca ele está trabalhando nos jornais, divulgando matérias sobre o movimento. E depois ele vai ter um papel, ele vai atuar nas tropas, na divisão das tropas. E ele vai ser preso, né? E vai receber ordem de forca. Só que as pessoas designadas para enforcá-lo vão se recusar a enforcá-lo e ele vai terminar sendo fuzilado. E as relações de Frei Caneca com Abreu Lima, assim, ainda eu não vi um trabalho assim para falar das relações entre eles, né?
a gente acredita que eles tenham se aproximado da Revolução de 1817, onde o Frei Caneca participou ativamente, e também que Abreu Lima estudou no seminário de Olinda, e o Frei Caneca participou também desse seminário. A gente acredita que houve uma aproximação deles desse período, né? De acordo com algumas biografias sobre o Abreu Lima, na época que aconteceu a Confederação do Equador, o Abreu Lima se encontrava em terras hispânicas, participando das batalhas, né? E a gente não sabe quando o Abreu Lima teria escrito esses escritos, né? Aqui eu trouxe uma foto do manuscrito, né? A gente foi no Instituto Arqueológico Histórico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e fotografamos o manuscrito, né? Esse manuscrito, ele inclui cerca de 80 páginas, né? Esse manuscrito é uma cópia do original, né? Domingos de Sampaio ofereceu essa cópia em 1921 ao Instituto Arqueológico. Ele possuía o original. E Joaquim Pitulapa foi quem fez a cópia desse manuscrito, né? Só que não tem um ano no manuscrito de quando foi feito essa cópia. E esse texto compõe o itinerário de Frei Caneca. E esse itinerário ele foi publicado em 1994 na coleção Formadores do Brasil, né, pelo Evaldo Cabral de Melo. E nas últimas páginas desse manuscrito, né, continua outro narrador a narrar os fatos, né? Aí no final, até aqui escreveu o nosso Patrício de saudosa memória, Frei do Amor, Joaquim Divino Caneca, né? E continua outro narrador a narrar esses acontecimentos, que no caso seria o Abreu Lima. Aí esse itinerário, né, do Frei Caneca, o Frei Caneca teria escrito momentos antes de sua morte, e ele conta como ele, juntamente com suas tropas, caminhou de Pernambuco para o Ceará, né? E o Abreu Lima vai continuar a narrar esse itinerário, né? Um de seus textos está nomeado como escritos, é um texto inédito ainda, que a gente está trabalhando na dissertação agora. Esses escritos do Abreu Lima, eles compõem uma narração de 14 páginas, né? O narrador é em terceira pessoa, o tempo é cronológico, né? Ele vai datar os acontecimentos de 20 de dezembro de 1824 a 18 de maio de 1825, né? E os personagens que faz parte, os personagens que participaram juntamente com o Frei Caneca, os presos, os soldados que estavam ali junto com ele na cadeia. E os espaços da narrativa são os espaços que o próprio Frei Caneca percorreu, né? A cadeia, o oratório, o patíbulo, a cena de Recife, que vai ser tratada nesses escritos. E o enredo, o Abreu Lima destaca que é muito importante fazer esse resgate histórico e mostrar o que aconteceu, né, sobretudo pela morte de Frei Caneca. Ele vai narrar o que aconteceu, os acontecimentos antes da morte de Frei Caneca, no momento da morte e depois de sua morte, né, como ficou a cena do Recife. E ele acha que isso é muito importante para que não fique esquecido da memória do povo, né. Nessa narração, né, de Abreu Lima, de 14 páginas, inclui 2 poemas que ele teria feito e dedicado a Frei Caneca, né? Os estudiosos de Abreu Lima ainda não têm conhecimento assim, desse poema, né, que somado a um outro poema que ele teria dedicado à filha do Barão de Guararapes, seriam os únicos registros assim, de suas experiências escrevendo poema, né? Aqui tá um dos poemas. A gente realizou a transcrição, mas por conta do tempo eu não vou ler. E a gente fez uma... Poder ter uma ideia. Deixa eu ler. Morris tinha seus dias consagrados à prol da pátria, à prol da humanidade.
satélite fiel da liberdade, caro a palas das musas embalado, marcando hora do globo espaço dado, sabe as lesões ditava a mocidade, ora destro piloto em tempestade, guiava afoito ao porto anal do estado. Deixa, Olinda, correu triste pranto, por deste um sábio, as vistas se eclipsaram, nesse dia fatal de chorar tanto. Até mesmo os insensíveis se abalaram, o dia se vestiu de negro manto. Gênios natura, os polos trovejaram. Os dois poemas, eles têm título soneto. A gente usou o primeiro soneto e o segundo soneto para fins de análise, né? Apesar deles terem a forma fixa no soneto italiano, né, com rimas A, BBA, CDC, DCD, a partir da expansão dos versos, a gente percebeu que eles têm versos livres, né? No primeiro soneto há uma regularidade entre o uso dos versos decassílabo e indecassílabo. Já no segundo soneto vai ter a presença de vários versos, né? O eneassílabo, o dodecassílabo. E de acordo com as rimas, né, vai ser mais presente as rimas graves, né, mas também a exceção em um dos versos aparece a rima aguda. E de acordo com a coincidência dos sons, a presença das rimas perfeitas, né, e também das rimas pobres, mas também há uma exceção que aparece em alguns versos, rimas ricas. E a interpretação assim, desses poemas, o primeiro poema ele vai estar ligado à temática da morte, né? Nos primeiros versos, morres, tinha seus dias consagrados, a prol da pátria e a prol da humanidade. Ele vai chamar a Frei Caneca de satélite, né? Uma pessoa que viveu para fazer o bem, né? E ele vai utilizar algumas funções da linguagem, como a função emotiva, né? Esse dia fatal de chorar tanto, até mesmo os insensíveis se abalaram, fazendo uma apelação para o leitor, né? E ele também vai usar algumas figuras de linguagem, como a prosopopeia, né? O dia que se veste de negro manto, a natureza que chora, a morte, né? E o segundo soneto, ele vai estar atrelado à temática da memória, né? Depois da morte, né, que é tratado no primeiro soneto, o que aconteceu com a sua memória, o que aconteceu com a memória de Frei Caneca, né? Em alguns dos versos ele se pergunta, será quem o teu nome perpetua? Saberá deles e dessa imagem tua? Ele vai trabalhar essa questão da imagem, né? Uma imagem que excede a imagem física, a imagem humana, né? E ao longo do poema ele vai trabalhar com algumas palavras, né, que pertencem ao campo semântico da resistência, né? Tipo, ele vai usar a palavra dureza, fereza, que alude à própria questão da morte do Frei Caneca, né? Que eles recorreram à sentença, né? Eles recorreram ao Dom Pedro I para que fosse mudada a sentença do Frei Caneca e ele não teve a sentença mudada, né? E no dia designado para que ele fosse enforcado, né, os carrascos que foram designados para enforcá-lo se recusaram e eles morreram por isso, né? E o Frei Caneca terminou sendo fuzilado. E ao longo do poema ele vai mostrar como, ao longo da história, né, alguns liberais são assassinados, né? E Frei Caneca foi mais um deste liberal, né? E no último verso ele vai falar, se morre um liberal. E as considerações, acreditamos que é importante assim, fazer esse resgate assim, né, da memória tanto do Abreu Lima como Frei Caneca, né, personagens históricos pertencentes sobretudo à cena pernambucana e brasileira, né, e a gente vem realizando essas pesquisas assim para tentar aproximá-los da literatura e aqui estão algumas referências. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer a oportunidade de apresentar para vocês o trabalho que eu venho desenvolvendo durante o doutorado. Agradeço também a Tatiane, a professora Tatiane também, mediadora da mesa, e a presença de todos vocês.
como a professora já disse, esse debate é muito importante, tanto para quem está pesquisando, porque tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, mesmo ao elaborar o texto, você já reflete várias questões, e também para quem está assistindo também dá uma ideia do que a gente faz na pós-graduação. Bom, eu também agradeço pela bolsa do CNPq. O título do meu projeto de pesquisa, que é orientado pelo professor Hélio Guimarães, o título é O Almada na Obra Machadiana, Percurso Editorial e Genético. Bom, então eu vou começar lendo, porque eu acho que fica mais fácil de eu não me perder. Então, o meu objetivo principal hoje é falar sobre o manuscrito com que eu trabalho e apresentar um exemplo de transcrição que tem atendido às demandas desse documento. Primeiramente, eu vou começar com uma introdução, tratando de alguns pontos teóricos relevantes da crítica genética e uma breve contextualização do material. Pierre-Marc de Biase afirma que os dois piores inimigos da crítica genética são a desordem cronológica e a destruição material dos documentos. De fato, o desconhecimento de qual rascunho veio antes do outro e os papéis desaparecidos dificultam muito o trabalho de reconstruir. Quando eu for mostrar, a gente fala de novo. Bom, então voltando. De fato, o desconhecimento de qual rascunho veio primeiro do que o outro e a desordem e os papéis desaparecidos, eles dificultam o trabalho de reconstrução do processo de criação de uma obra. É necessário lembrar, entretanto, que existem algumas ressalvas a se fazer sobre esse conceito de processo de criação. Nessa comunicação, apenas serão apresentados brevemente alguns pontos fundamentais sobre esse assunto. Primeiramente, como afirma Genetti, é necessário lembrar que só temos acesso ao prototexto, ou seja, o conjunto de papéis, rascunhos, roteiros organizados pelo pesquisador que correspondem à preparação de uma obra, então só temos acesso a esse prototexto que o autor nos deixou. Portanto, não é possível elaborar uma hipótese que dê conta do processo de criação de uma obra e que permita reconstruir esse percurso, pois o que existe é uma ficção construída, já de antemão, pelo próprio autor. Como afirma o pesquisador francês, ao elaborarmos um prototexto, é necessário ter em mente o seguinte: eis aquilo que o autor deixou saber de como ele escreveu esse livro. O segundo ponto que eu quero lembrar aqui é o seguinte: os papéis perdidos ou as partes faltantes do dossiê serão, até segunda ordem, sempre um mistério para o pesquisador. Ele poderá até questionar qual seria o conteúdo desses folhos e por que desapareceram, mas fará nada menos do que apenas suposições. Essas considerações são importantes porque relativizam nosso olhar ao lidar com esse processo de construção de uma obra. Apesar de ser tido como um escritor muito reservado, é possível encontrar, na correspondência de Machado de Assis, algumas informações que ele deixou sobre esse processo. A preocupação com a imagem e a posteridade já fora manifestada pelo próprio Machado anos antes do seu falecimento, em missivas com seus amigos, tratando, por exemplo, do destino que teriam as suas obras e objetos pessoais após a sua morte. Ao selecionar, organizar e nomear responsáveis para cuidar desses papéis e objetos, o escritor realiza uma prática de arquivamento do eu, construindo uma imagem que gostaria de deixar para a posteridade. Cito: o arquivamento do eu não é uma prática neutra. É muitas vezes a única ocasião de um indivíduo se fazer ver tal como ele se vê e tal como ele desejaria ser visto. Arquivar a própria vida é, simbolicamente, preparar o próprio processo, reunir as peças necessárias para a própria defesa, organizá-las para refutar a representação que os outros têm de nós. Arquivar a própria vida é desafiar a ordem das coisas, a justiça dos homens, assim como o trabalho do tempo. Fim de citação. Nesse sentido, é significativo observar o que foi selecionado e o que foi descartado, e como essas escolhas formam uma espécie de autobiografia de como o escritor gostaria que fosse lembrado. Essa construção da imagem é muito notável no caso de Machado, e podemos observar a preocupação do escritor com a posteridade e com a imagem que será passada adiante.
desde suas cartas a uma construção do eu cheia de melindres, numa espécie de escrita muito próxima da ficcional. O arquivamento do eu e a construção da imagem relacionam-se, portanto, com a seleção de documentos que o autor decide guardar e, obviamente, os manuscritos que temos acesso hoje. O manuscrito do poema O Almada apresenta, então, essas duas dificuldades citadas logo no início, a desordem cronológica e as partes faltantes. Para contextualizar, farei uma breve apresentação desse material, que faz parte do arquivo Múcio Leão, da Academia Brasileira de Letras. Esse manuscrito autógrafo de Machado de Assis é composto por duas versões da advertência ao poema herói cômico O Almada, mais os fragmentos dos 8 cantos, totalizando 209 fólios. O primeiro fólio é uma nota feita por Plínio Doyle quando da reorganização do material em 1976. Os fólios são, em sua maioria, em papel almaço, pautado, escrito apenas na página de frente, com alternação de linhas. As folhas introdutórias dos cantos são em papel almaço, sem pauta, com uma caligrafia diferente da de Machado de Assis. Os materiais usados para escrita variam entre bico de pelo em tinta preta e azul. Na digitalização, como vocês vão ver, parece uma cor roxa, avermelhada, mas é azul. E também temos marcações a lápis grafite. O manuscrito apresenta ainda algumas colagens de fólios, muitas rasuras, tanto autorais quanto de mão desconhecida. O documento está dividido em 18 cadernos, dentre os quais os cadernos 3, 17 e 18 estão mais desorganizados. A primeira dificuldade que se apresenta é a falta de numeração do documento. A única fixidez que existe, e ainda discutível, está no arquivo digitalizado. Os demais fólios estão soltos, sem numeração, e sujeitos a serem postos fora de ordem cada vez que um pesquisador trabalhar com eles. A nota de Plínio Doyle, que antecede o manuscrito, afirma o seguinte, vou ler para vocês a nota. Os originais de O Almada, poema herói cômico em 8 cantos, de Machado de Assis, foram colocados em ordem de acordo com a publicação feita em Outras Relíquias, edição Garnier, de 1910. As páginas do não foram numeradas e as indicações dos números dos cantos e de suas subdivisões estão muito alteradas e emendadas pelo autor. Observamos a falta de alguns trechos nos originais, bem como a existência de divergência entre os dois textos. E ainda, alguns trechos dos originais estão incluídos na publicação em cantos diferentes. Há uma variante da advertência que está assinada pelo autor e há também notas que não foram incluídas na publicação. Final da citação. A própria nota introdutória dá mostras de quão desorganizado está esse material. A primeira informação que se pode questionar é de que o manuscrito foi posto em ordem de acordo com o texto de Outras Relíquias, que, como sabemos, foi coligido póstumamente. Machado morreu em 1908 e o texto de Outras Relíquias é de 1910. Tal procedimento de subordinar o manuscrito à obra acabada não é incomum, mas não traz propriamente benefícios para a compreensão da Gênese, porque desvia o nosso olhar para o produto final e não para o processo. Essa falta de numeração também compromete o uso do vocábulo fólio. Por isso optei na transcrição por usar o termo imagem em vez de fólio, já que me baseei no documento digitalizado, na maior parte das vezes. No segundo parágrafo da nota, há a informação de que existem várias alterações e emendas nos números dos cantos registrada pelo autor. Pode-se considerar que se trata do autor Machado de Assis. Entretanto, consultando atentamente as folhas do manuscrito, é possível identificar outra caligrafia, que não é de Machado, em várias dessas rasuras. A nota descreve a existência de várias divergências, trechos, notas, número dos cantos, entre a publicação em livro e o manuscrito. Durante o trabalho com o documento, ficou claro que existia uma outra versão que foi, de fato, enviada para a tipografia, e que essa versão que nos restou é apenas uma parte do processo de escrita, um exemplar de trabalho. Já que a tarefa do geneticista consiste, entre outras coisas, em tornar acessíveis e legíveis os manuscritos com que trabalha, foi necessário encontrar uma forma de transcrição que possibilitasse isso. Foi considerada, na maior parte do tempo, a ordem dos fólios proposta no documento digitalizado.
só um parênteses, esse documento digitalizado está disponível no site do arquivo da ABL. Mas é muito, muito ruim a visualização, tem um carimbo enorme no meio do... Muito ruim de visualizar. Então, no dia que eu visitei o manuscrito ao vivo, eu aproveitei e consegui copiar essas imagens, claro, com autorização da chefe do arquivo. Consegui copiar isso no pendrive, mas assim, com muita dificuldade, porque o computador era muito antigo. Então, assim, essa outra questão que fica aí a reflexão para a gente pensar sobre como as humanidades digitais poderiam nos ajudar nesses aspectos. Mas, enfim, fechando aí o parênteses, então, eu segui, na maior parte do tempo, essa ordem proposta no documento digitalizado. Existem algumas folhas nos cadernos 3, 17 e 18 que estão claramente fora de ordem, pois o conteúdo se refere a notas explicativas que deveriam vir ao fim do documento, como é o caso do caderno 3, ou ao conteúdo da advertência publicado em momento anterior, por exemplo, no caderno 18. Nesses casos, o material foi reorganizado seguindo a ordem que fazia mais sentido, ou seja, eu agrupei as notas ao final e posicionei a advertência no início da transcrição. Então, por exemplo, tem lá imagem 12, 13, aí pula, vai para 15, porque a 14 é uma nota, ela estava perdida. Optei pela transcrição diplomática para representar de modo mais fiel o manuscrito. Segundo Resilion, existem alguns pontos principais a se considerar nesse tipo de transcrição, tais como a reprodução da ortografia e pontuação originais, assim como sinais metaescriturais e a apresentação do original facsimilar ao lado da transcrição. Essa é uma tentativa de procurar representar a multidimensionalidade e polimorfia do documento, embora se reconheça a existência de restrições e distâncias insuperáveis. Nunca uma transcrição ou mesmo um facsímile substituirá o manuscrito. Como afirma Luiz Hay, toda transcrição de manuscrito é modelada por um olhar, o qual, por sua vez, deve ser modelado também pela realidade do seu objeto, se deseja produzir dele uma representação adequada. Foi necessário, então, pensar em alternativas para representar as mudanças de instrumento de trabalho, lápis, tinta preta, tinta azul, e os desenhos e marcações nas folhas. A solução mais conveniente, por exemplo, foi usar o editor de texto Word, apesar das limitações inerentes a esse tipo de programa, para ilustrar essas mudanças e proceder à transcrição propriamente dita. Então, vou apresentar agora alguns exemplos desse trabalho. E aí, primeiramente, eu vou ler alguns critérios que eu adotei para a transcrição diplomática. Então, letras e palavras sobrepostas serão representadas em itálico. A rasura será reproduzida pelo seu significante taxado. Acréscimo interlinear será representado no espaço entre linha correspondente. Nos trechos ou palavras ilegíveis será feita a marcação entre cocheios e ponto. Sinais gráficos e desenhos serão representados de maneira mais fiel possível. Marcações a lápis serão representadas pela cor cinza. Observações sobre a materialidade do manuscrito serão feitas ao lado direito do texto transcrito. Hipóteses de leitura serão assinaladas com asterisco. Então, o que eu fiz? Eu inseri uma tabela com duas colunas. Então, na primeira coluna, seria essa aqui, está a transcrição diplomática e na segunda, toda vez que tiver alguma observação sobre a materialidade do texto, eu vou colocar nessa coluna. E aí, para melhorar um pouco a visualização, eu deixei aparente só a borda interna da tabela, para não ficar tão poluída. A imagem correspondente de cada facsímile está aqui do lado da transcrição. Isso foi feito para facilitar que o leitor acompanhe e até mesmo verifique a transcrição. Já que nenhuma transcrição está livre de erros, a Consolução resolve esse problema ao oferecer o original para conferência. Então, eu usei na fonte do texto, a fonte Times, e a cor é preta. E aí, algumas alterações pontuais, como rasuras feitas contra a cor de tinta, serão coloridas. Eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos. As marcações de lápis estão, além de estarem em cinza, também vem aqui do lado.
Apesar dessa aparente redundância, eu penso na hora de imprimir o documento, né, que vai ser preto e branco, e aí toda a marcação de mudança de cor vai ter também do lado, na coluna, lembrando que houve uma troca de cor. Outra ferramenta que ajudou bastante foram as quebras de página, né, para você não ficar se aborrecendo como movimentação do texto. Você dá um enter, vai tudo embora. Então, a quebra de página ajudou bastante. Então, vou mostrar para vocês como que aconteceu então, esse trabalho na prática. Então, eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Então, por exemplo, o que eu falei sobre o lápis, né? Então, aqui o número 2 no manuscrito estava lá lápis, eu coloquei em cinza mais clarinho e escrito do lado a lápis. Aqui essa palavra é uma hipótese de leitura, então está entre asterisco. Aqui do lado a gente tem um risco em azul, né? Ó, como vocês podem verificar. Aí os acréscimos interlineares geralmente eu coloquei o mais próximo possível. Então as chaves também, foi tudo colocado tentando preservar essa fidelidade. Então, quando a página está deteriorada, né, foi colocada essa informação também. Aqui também tem outro risco que foi anotado aqui. Mais para frente tem algumas rasuras que foram feitas com outra cor de tinta. Então isso indica que isso foi feito num segundo momento, num momento de releitura. Então isso é importante também para quando for fazer a análise dessa transcrição, que também faz parte do trabalho. Então aqui ó, é o rascunho, essa segunda versão da advertência que eu comentei com vocês que existe, então é uma segunda versão e está marcado, está assinalado aqui como rascunho. Agora a gente não consegue afirmar que essa letra é do Machado ou de alguém que estava organizando o material, viu que tinha conteúdo repetido, não é exatamente igual, mas é meio parecido, e aí colocou rascunho. Então tá, isso a gente ainda está em dúvida. Aqui nessa imagem dá pra gente ver, pra vocês, acho que não tá aparecendo muito bem, mas esse parece-me aqui, tá escrito com outra cor de tinta, que é aquele roxo que parece, aquele azul que parece um roxo na digitalização. E esse nada menos também, foi feito com outra cor de tinta. E aí eu vou colocando, tento colocar o menos, né, de informação possível para não ficar, né, aquela coisa invasiva, mas coloquei segundo acréscimo em tinta azul. O primeiro é em tinta preta mesmo. Então tem algumas partes do manuscrito que a letra está bem legível e outras que eu tenho ainda bastante dificuldade para transcrever. Aqui também é outra rasura feita com tinta azul, né? O trecho todo foi taxado. E ainda tem algumas palavras que dá para ler, eu que não consigo, então que eu vou pedir ajuda para os especialistas. Então, eu não coloquei legível porque dá para ler, né? Uma coisa que... Ou às vezes no outro dia você acorda, olha de novo e fala, é isso, tem isso também, trabalhar com manuscrito. Bom, essa foi o que eu preparei para vocês, então eu espero que com essa apresentação eu consiga ter dado conta do estágio atual da pesquisa, ouvir de vocês sugestões, ideias de como eu também posso melhorar esse trabalho. Espero também ter contribuído com algumas soluções que possam inspirar os pesquisadores que também se aventuram pelos meandros do manuscrito. Muito obrigada.